Lutero e a Reforma Protestante. Certo dia, Martim Lutero, um monge agostiniano de 22 anos, encontrou na biblioteca de seu convento uma velha Bíblia em latim. Ele ficou tão feliz em ter contato com o texto sagrado pela primeira vez que durante semanas inteiras dedicou-se a estudá-la. Admirado com a paixão crescente de Lutero pela palavra, Staupitz, um vigário-geral da ordem agostiniana, em visita ao convento daquele monge, ofereceu-lhe uma Bíblia só para ele. Foi lendo o presente que o jovem deparou-se pela primeira vez com o texto de Romanos 1,17, que revolucionaria sua vida, onde diz: "O justo viverá da fé". Pouco tempo depois, Lutero foi ordenado padre, E aos 25 anos foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, para onde se mudou. E em meio às atividades como professor, ele dedicava-se a estudar a palavra de Deus. E foi nesse período que viajou a pé para Roma em companhia de um monge. E lá ele passou um mês, tendo inclusive celebrado missas. Um certo dia, subindo de joelhos a Santa Escada, ele desejando a indulgência, que era o perdão de pecados, que o Papa nele prometia que fizesse isso, ele prometia a quem fizesse isso, e ouviu ressoar em seus ouvidos o texto que o impressionara, que fala assim, que o justo viverá da fé. A experiência foi tão forte que Lutero imediatamente se levantou e saiu envergonhado. De volta, lançou-se novamente ao estudo das Escrituras. O que aconteceu a seguir, ele mesmo conta, onde ele diz: "Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu detestava as palavras justiça de Deus, porém, conforme fui ensinado, a considerava como um atributo do Deus Santo que o leva a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente como monge, a consciência me mostrava que era pecado perante Deus. Assim, odiava a um Deus justo que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente, contudo voltava sempre para o mesmo versículo. Porém, queria saber o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre o ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra: "O justo viverá da fé". Vi então que a justiça de Deus nessa passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé, como dádiva. Então me achei recém-nascido e no paraíso. Todas as Escrituras tinham para mim outro aspecto. Prescrutava-as para ver tudo quanto ensinam sobre a justiça de Deus. Antes, essas palavras eram-me detestáveis. Agora as recebo com mais intenso amor. A passagem me servia como a porta do paraíso. Foi o texto de Romanos 1,17 que provocou no século XVI a Reforma Protestante na Alemanha, se alastrando depois por todo o mundo. Foi em 31 de outubro de 1517 que Lutero apresentou suas 95 teses, combatendo heresias que vinham da Igreja Católica Romana. Acabou sendo excomungado e perseguido, mas a Reforma Protestante prevaleceu na maior parte da Alemanha. E foi vencedora também em outros países por meio da atividade incansável de servos de Deus